pessoal, hoje duas notícias importantes. Houve uma sondagem feita nos Estados Unidos que daria ao Donald Trump a eleição de novo. Se as eleições se realizassem neste momento, as eleições estão marcadas para daqui a 2 anos e ele próprio disse que está considerando seriamente a concorrer de novo. Portanto, é uma possibilidade. A outra é de que toda a província de Lugansk está tomada pelas forças, pela milícia popular de Lugansk, dos separatistas desta província do Donbass, com o apoio do exército russo. Foi feito saber, foi declarado pelo ministro Shoigu ao presidente Putin de que a província está toda retomada, ou seja, denominada República Popular de Lugansk, que está toda libertada. Então, agora parece que isto foi tudo na sequência da conquista daquela cidade de Lysychansk, e agora parece que os esforços estão concentrados na conurbação de Slaviansk, Kramatorsk, que é já na outra província, na outra República de Donetsk. Quando esta conurbação se for tomada pelas forças pró-russas, então estaria o Donbass praticamente todo tomado, pelo que abriria a questão de qual será a terceira fase, se haverá uma terceira fase desta guerra. O que tem é que as consequências, ou seja, toda a estratégia da Rússia, penso que não foi... não sei se corresponde desde o início, não parece que corresponda à estratégia inicial. De qualquer forma, parece que é uma estratégia que obedece a uma certa sofisticação, que parece que a maioria dos entes do lado ocidental da União Europeia e da NATO não entenderam o propósito ou os propósitos que estavam na origem desta estratégia, porque esta parte militar é uma dos componentes que estavam calculados, parece ser assim, sendo que a parte económica é outra delas, e nesta vertente económica as coisas não estão correndo de feição para a Europa, bem pelo contrário. A Europa está sendo, obviamente, o mais afetado pelas consequências das próprias sanções por ela mesma decretadas, e isto tão só 3 meses e pico desde que elas entraram em vigor, sendo que o futuro, a continuar assim, estamos a perder tempo. A Europa, eu não estou dizendo que os Estados Unidos ficam a perder, bem pelo contrário, os Estados Unidos ficaram a ganhar muitas outras coisas. A Europa ficou refém da energia norte-americana, por exemplo, e agora a Europa verá de quão dependente está a sua moeda, a sua unidade monetária comum de todos os países europeus, da União Europeia, da zona euro, está dependente dos Estados Unidos e daquilo que nos Estados Unidos a Reserva Federal e o Tesouro, as decisões que tomarem vão arrastar a Europa atrás de si. E isto vai gerar um grande problema interno entre países da União Europeia. A Itália é atualmente o que mais... Aqui na página web temos vários artigos, inclusivamente de italianos. Conseguimos aqui um acordo com um centro de Italicum, Centro Italicum, periódico de atualidade e cultura e informação. Muito bom. A Itália, aliás, é uma publicação que já conta com 30 e tal anos, já desde 85, de gente ligada à política, à geopolítica, à economia,
e a de Roma, ou seja, Roma continua a ser Roma, não é? Então temos aí bons artigos sobre este tema económico, mas hoje o que eu vos queria trazer aqui é um outro artigo. E eu faço isto porque eu acho que há artigos interessantes aqui na imprensa alemã. Este é do Berliner Zeitung, que é um jornal aqui de Berlim, que é um jornal... Eu não direi que é... Eu diria que é um bocado politicamente correto, é mais ligado à esquerda, mas também a cobertura que tem feito da guerra da Ucrânia é parcial, é a favor dos aliados, mas tem pelo menos esta virtude de vez em quando chamarem autores internacionais, fazerem entrevistas fora do plano único, do pensamento único. E então hoje temos aqui, por exemplo, uma entrevista interessante que eu traduzi e que, como não tenho a permissão para publicá-la na página web, pelo menos neste formato publicamente, eu tenho-vos a dizer que estou pensando mudar aqui as ferramentas da página web para exatamente possibilitar de que privadamente vocês possam, desde que estejam registados, aceder a conteúdos mais que não são públicos, e aí muda também a figura jurídica, e aí posso reproduzir alguns artigos, fazer tradução e de artigos que não são públicos, porque é à volta que se pode dar à coisa. Então, mas como ainda não tenho essas ferramentas desenvolvidas na página web, coisa que vou tentar fazer, vou ler aqui, passar a ler aqui um artigo que é interessante, que fala sobre as origens do ou seja, as origens desta guerra atual da Ucrânia, num plano mais amplo, que tem a ver com toda esta filosofia dos neoconservadores, que começaram já desde os anos 70 na administração de Ronald Reagan e depois se estenderam, principalmente do grande salto na altura de George Bush filho, com a guerra do Iraque. O autor é o Jeffrey David Sachs, que é economista norte-americano de Nova York, do Conselho Especial e tem sido conselheiro especial para os Objetivos de Desenvolvimento do Milénio desde 2002. É diretor da Rede de Soluções de Desenvolvimento Sustentável da ONU e diretor do Instituto da Terra na Universidade de Columbia, que é a melhor universidade de Nova York, pelo menos é assim que é conhecido, e é uma das mais conhecidas dos Estados Unidos. Não confundir com a New York University, que essa é uma universidade que tem até má fama, acho que é bastante politizada, da extrema esquerda. Enfim, este é o Jeffrey Sachs. Já aqui tínhamos falado dele recentemente. Ele tinha falado da parte económica, do que estava a passar, como o boomerang que estava a passar em relação a esta guerra na Ucrânia. Mas hoje ele diz, e passo a ler: a Ucrânia é o último desastre dos neocons americanos. Os alemães não o querem ouvir, mas faz parte da verdade. Os neocons americanos são parcialmente responsáveis pela guerra da Ucrânia. A guerra na Ucrânia é o culminar de um projeto de 30 anos do movimento neoconservador americano, neocons. A administração Biden inclui os mesmos neoconservadores que defenderam as guerras dos Estados Unidos na Sérvia, Afeganistão, Iraque, Síria e Líbia, e que provocaram a invasão russa da Ucrânia. O historial dos neocons é desastroso e, no entanto, Biden encheu a sua equipa com eles. Como resultado, Biden está a conduzir a Ucrânia, os Estados Unidos e a União Europeia para outro desastre geopolítico. Se a Europa tiver uma réstia de perspicácia, distanciar-se-á destas debacles da política externa dos Estados Unidos. O movimento neocon surgiu nos anos 70 em torno de um grupo de intelectuais públicos, alguns dos quais foram influenciados pelo cientista político Leo Strauss, da Universidade de Chicago, e pelo académico clássico Donald Kagan, da Universidade de Yale. Os líderes neocon incluíam Norman Podhoretz, Irving Kristol, Paul Wolfowitz,
Robert Kagan, filho de Donald, Frederick Kagan, filho de Donald, Victoria Nuland, esposa de Robert Kagan, Elliot Cohen, Elliot Abrams e Kimberly Allen Kagan, esposa de Frederick. Bom, já aqui em algum momento tinha falado desta família Kagan e da sua relação com a Victoria Nuland, que é casada com o Robert. Esses vinham da administração Obama, depois voltaram quando saiu o Trump, e foram estes que estão intimamente ligados no tudo o que está a passar na Ucrânia, mas isto já vem a seguir. Fiquei aqui de falar alguns nomes bem conhecidos, tanto de republicanos como democratas, por exemplo, McCain, que era republicano, o Mike Pompeo, John Bolton, e estamos a falar aqui da administração Trump anterior. Para quem seja levado a tentado a pensar de que Donald Trump voltará e ou seja, mudará toda a política externa, faço-vos aqui lembrar dos acordos de Abraão no Médio Oriente, faço-vos lembrar da hostilização que ele fez ao Irão, à Venezuela e principalmente à China, para que tenhamos muito cuidado de ver se realmente agora uma volta do Trump ao cenário da política internacional pode ser o fim deste problema na Ucrânia, mas que não representa um problema ainda maior. Enfim, continuamos aqui com o artigo. O historial dos... bom, isto já tinha dito neste parágrafo. Bom, os desígnios de Paul Wolfowitz. A principal mensagem dos neocons é que os Estados Unidos devem manter a supremacia em todas as regiões do mundo e enfrentar as potências regionais crescentes que possam um dia desafiar o domínio global ou regional dos Estados Unidos, especialmente a Rússia e a China. Para este fim, os militares dos Estados Unidos devem ser posicionados em centenas de bases em todo o mundo e os Estados Unidos devem estar preparados para travar guerras de escolha, se necessário. As Nações Unidas só devem ser utilizadas pelos Estados Unidos quando forem úteis para os seus propósitos. Esta abordagem foi exposta pela primeira vez por Paul Wolfowitz no seu projeto de orientação da política de defesa para o Departamento de Defesa em 2002. Este projeto apelava à expansão da rede de segurança liderada pelos Estados Unidos para a Europa Central e Oriental, apesar do ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Hans-Dietrich Genscher, ter prometido explicitamente em 1990 que a reunificação alemã não seria seguida pela expansão da NATO para leste. Wolfowitz também defendeu as guerras americanas ao seu próprio critério e defendeu o direito da América de agir independentemente e até sozinha em crises de importância para os Estados Unidos. Segundo o general Wesley Clark, Wolfowitz deixou claro a Clark que, em maio de 1991, que os Estados Unidos iriam liderar operações de mudança de regime no Iraque, Síria e outros antigos aliados soviéticos. Aqui há um vídeo, vou ver se encontro e ponho aqui em baixo, que era naquele Democracy Now! Por esta altura, foi quando ele apareceu, Wesley Clark, e fez esta denúncia de que havia um plano para invadir 7 países. Eu acho que até falavam do Líbano na altura. E reparem no como é que está o Líbano. Vamos ver se vamos falar do Líbano esta semana. Temos um colega lá nosso, o Marco Glovatsky, que é alemão, vive lá 7 anos e diz que a situação está insuportável. Ele mesmo disse-me de que ele vislumbra uma guerra civil. Eu não sei, ele vive em Trípoli, que é uma cidade do norte. Ele diz que a situação está mesmo por um fio. E não é de esquecer aqui que os Estados Unidos acabou de abrir uma mega embaixada em Beirute, quando o país está nas condições que está, e eles estão completamente a investir no país para a desestabilização. Eu não sei, houve eleições, ainda não há governo formado, já passou mais de um mês. Precisa ter um olho muito em cima do que está a passar ali no Líbano, porque aquilo ali ao lado da Síria, de Israel, do Egito, muito complicado. Aqui neste parágrafo ele falou desta parte do Wesley Clark e falou aqui deste projeto do Paul Wolfowitz. Também havia de falar aqui também que nesta altura
havia o projeto de Project for the New American Century, o PNAC, de Condoleezza Rice, que estava na administração do Bush, com o Dick Cheney e o Rumsfeld. Este projeto do novo centro do novo século americano é um dos pilares do que é o neoconservadorismo, mas do lado direito. Ele não fala aqui, mas fica aqui a nota. E também dizer que todos estes atores, ainda por cima, havia o Joe Lieberman, que também era dos republicanos, Richard Pearl, Richard Holbrooke, que era já da anterior administração do Clinton. Toda esta gente, inclusivamente alguns europeus neocons, têm muitas coisas em comum. Uma delas é terem sido baby boomers, que nasceram e nos anos 60, 70, na altura da Guerra do Vietnã, eram todos trotskistas, vêm todos da esquerda. Ou seja, conseguiram ali concentrar o pior de cada casa, o pior da direita e o pior da esquerda. Esta gente é do pior que anda por aí, tem influência, está nesta administração e tem as responsabilidades muito grandes no que está sucedendo agora na Europa de Leste. E isso aí ficou provado. Mas continuemos. A expansão da hegemonia ocidental. Os neocons defenderam a expansão da NATO para incluir a Ucrânia, mesmo antes desta se tornar política oficial dos Estados Unidos em 2008, sob George W. Bush Jr. Viram a adesão da Ucrânia à NATO como a chave para o domínio regional e global dos Estados Unidos. Em abril de 2006, Robert Kagan explicou da seguinte forma os argumentos dos neoconservadores a favor do alargamento da NATO. Os russos e chineses não veem nada de natural nas revoluções coloridas na União Soviética, mas apenas golpes de Estado apoiados pelo Ocidente destinados a reforçar a influência ocidental em partes estrategicamente importantes do mundo. Estarão eles tão errados? Não poderia a liberalização bem-sucedida na Ucrânia, impulsionada e apoiada pelas democracias ocidentais, ser apenas o prelúdio para a incorporação desse país na NATO e na União Europeia, em suma, para a expansão da hegemonia liberal ocidental? O papel de Victoria Nuland sobre George W. Bush Jr. Kagan reconhece que a expansão da NATO tem consequências desastrosas. Cita um perito como tendo dito: o Kremlin está a preparar-se com toda a seriedade para uma batalha pela Ucrânia. Os neocons têm estado à procura desta batalha. Após o colapso da União Soviética, tanto os Estados Unidos como a Rússia deveriam ter procurado uma Ucrânia neutra, como um tampão cauteloso e uma válvula de segurança. Em vez disso, os neocons procuraram a hegemonia dos Estados Unidos, enquanto os russos assumiram a luta, em parte em defesa, em parte por causa das suas próprias ambições imperiais. Isto faz lembrar a Guerra da Crimeia, 1853-56, quando a Grã-Bretanha e a França tentaram enfraquecer a Rússia no Mar Negro após a Rússia ter pressionado o Império Otomano. Kagan escreveu o artigo como cidadão privado, enquanto a sua esposa, Victoria Nuland, era embaixadora dos Estados Unidos na NATO sob a direção de George W. Bush Jr. Nuland foi a agente neoconservadora por excelência. Além de ser embaixadora de Bush na NATO, Nuland foi secretária de Estado adjunta de Barack Obama para os assuntos europeus e euroasiáticos de 2013 a 2017, onde esteve envolvida no derrubo do presidente pró-russo ucraniano Viktor Yanukovych, e é agora subsecretária de Estado de Biden, responsável pela política dos Estados Unidos em relação à guerra na Ucrânia. As promessas de uma vitória ucraniana. As opiniões dos neoconservadores baseiam-se no falso pressuposto de que os Estados Unidos são capazes de ditar as condições em todas as regiões do mundo devido à sua superioridade militar, financeira, tecnológica e económica. Esta posição caracteriza-se tanto por uma arrogância notável como por um notável desrespeito pelas provas. Desde os anos 50, os Estados Unidos têm sido colocados no seu lugar ou derrotados em quase todos os conflitos regionais em que estiveram envolvidos. No entanto, na batalha pela Ucrânia, os neocons estavam dispostos a provocar um conflito militar com a Rússia, expandindo a NATO sobre objeções veementes da Rússia, porque acreditam firmemente que a Rússia será derrotada pelas sanções financeiras dos Estados Unidos e pelas armas da NATO.
o Institute for Study of War, Instituto para o Estudo da Guerra, um think tank neoconservador liderado por Kimberly Allen Kagan e apoiado por, imaginem quem, empreiteiros da defesa como a General Dynamics e a Raytheon, continua a prometer uma vitória ucraniana. Comentando os avanços da Rússia, o Instituto ofereceu um comentário característico. Independentemente do lado que detém a cidade, Severodonetsk, neste caso, a ofensiva russa terá provavelmente atingido o seu auge a nível operacional e estratégico, permitindo à Ucrânia retomar as suas contraofensivas a nível operacional para fazer recuar as forças russas. Isto aqui revela ser um falso, não foi este o desenvolvimento, tanto assim que toda aquela zona já está toda tomada. Isto era na província exatamente que hoje está já toda libertada, como dizem em Moscou. Uma paz que respeita a integridade territorial da Ucrânia. Os factos no terreno, no entanto, sugerem o contrário. As sanções económicas do Ocidente tiveram pouco impacto negativo na Rússia, enquanto o seu efeito boomerang no resto do mundo tem sido grande. Além disso, a capacidade dos Estados Unidos de fornecer munições e armas à Ucrânia é severamente restringida pela limitada capacidade de produção dos Estados Unidos e pelas cadeias de abastecimento interrompidas. A capacidade industrial da Rússia, é claro, excede muitas vezes a da Ucrânia. O PIB da Rússia, antes da guerra, era cerca de 10 vezes superior ao da Ucrânia e a Ucrânia perdeu grande parte da sua capacidade industrial pela guerra. O resultado mais provável dos atuais combates é que a Rússia conquistará uma grande parte da Ucrânia, talvez fazendo da Ucrânia um país sem saída para o mar, ou quase. Na Europa e nos Estados Unidos, a frustração aumentará com as perdas militares e as consequências estagflacionárias da guerra e das sanções. Os efeitos podem ser devastadores se um demagogo de direita chegar ao poder nos Estados Unidos, ou regressar ao poder no caso de Trump, que promete restaurar a glória militar desbotada da América através de uma guerra, de uma perigosa escalada. Em vez de arriscar esta catástrofe, a verdadeira solução é acabar com as fantasias neoconservadoras dos últimos 30 anos e trazer a Ucrânia e a Rússia de volta à mesa de negociações, com a NATO a comprometer-se, por fim, ao seu compromisso com o alargamento a leste em torno da Ucrânia e da Geórgia, em troca de uma paz viável que respeite e proteja a soberania e a integridade territorial da Ucrânia. Pois, isto é o que se pede, é o razoável, é isto que, sendo que os russos próprios pediram durante anos, e aqui há um outro artigo que eu não vou ler, porque está em aberto e está em espanhol e vocês podem lê-lo. Vou deixar aqui também o link. É um artigo do atual embaixador russo Yuri Korchagin em Madrid, em Espanha, para o jornal, para o diário ABC não, para o La Razón. La Razón é um diário da direita, uma direita que era um pouco fora do sistema, mas de toda a forma era pró-atlantista, e até fiquei muito espantado de ver aqui um artigo do embaixador da Rússia, porque as coisas não funcionam assim normalmente, e eu digo por experiência, porque trabalhei como estagiário num grande jornal em Portugal, numa altura de uma guerra, e sugeri então que sim, na altura da guerra da Jugoslávia, de 99, de 98, salvo erro, acho que foi em 98, exato, que quando a Sérvia estava a ser bombardeada, sugeri que se entrevistasse o embaixador. Os meus colegas riram-se, viram que não sabiam como é que as coisas funcionavam. De qualquer forma, há aqui este artigo que é interessante, vou deixar aqui o link, e os comentários é que são todos do lado atlantista. Para aqueles que queiram saber, é sobre os planos antirrussos da NATO, e dizem que os preparativos para o confronto com a Rússia já estavam em curso desde 2014, através de uma maior presença militar no flanco oriental da aliança. Em 1997, em Paris, foi rubricado um importante documento para a segurança pan-europeia, o ato fundador das relações, cooperação e segurança mútua entre a Federação Russa e a NATO. E com isto a Rússia retirou os mísseis russos apontados aos Estados-membros da NATO, e a NATO, em vez de entender o sinal do bom
o bom gesto dos russos, continuou a estender a sua influência, entrar a bombardear a Jugoslávia. Depois, em 2007, o presidente Putin foi à Conferência de Segurança de Munique e disse que era para terem em conta os legítimas aspirações da Rússia em querer fazer parte deste grande concerto das nações. Também foi dissolvido. Em dezembro de 2021, ou seja, há meio ano, houve aquele documento que enviaram com 14 pontos à NATO, não foi respondido. E então ele termina com: acontece que, quaisquer que sejam as medidas tomadas pela Rússia na procura de diálogo com a NATO, a resposta da aliança é sempre a mesma: ameaçar progressivamente a nossa segurança nacional. É um artigo curto, vou deixar aqui o link. E por hoje é tudo. Vemo-nos aqui em breve.